Olá, seja bem-vindo aqui a esse conteúdo em que vamos abordar as duas únicas maneiras de enriquecimento. É isso mesmo, só existem duas maneiras de enriquecimento. Inclusive, isso foi tirado de inúmeras pesquisas que eu fiz ao longo da vida, também observações e até da última lista da Forbes, que tem essas duas características, todas as pessoas que estão ali entre as pessoas mais ricas do mundo. Bora lá pro vídeo que eu vou te mostrar como é que faz. Em se falando de renda, há quatro maneiras de criar. Esse quadrante aqui é extraído do livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Esse livro, para mim, é o melhor livro de finanças do mundo. Ele é o mais simples e também, para mim, o melhor. Porque livro, para mim, tem que ser muito simples, didático, fácil de aprender. E no livro, ele menciona que há quatro maneiras de se ter renda. A primeira é sendo empregado, possuindo um emprego, é vendendo as suas horas para outras pessoas. E dessa forma você vai obter o seu salário no final do mês. A segunda forma é sendo autônomo. Você vai sim vender a sua hora, mas para você mesmo. Você vai prestar serviço. Às vezes você vai estar vendendo a sua hora, você vai vender a sua hora, mas para outras pessoas e não um patrão, onde você tem um emprego. Você vai trabalhar, você vai fazer o seu horário, você vai cumprir as suas regras, não vai ter um patrão fixo, mas você vai vender a sua hora também. Então você ainda possui um trabalho, você não possui um emprego, mas você vai ter um trabalho aí nesse negócio. Esse trabalho você trabalha para você mesmo e vende as suas horas para algumas pessoas distintas ao longo do tempo. E aqui do outro lado, nós temos o quadrante D, que é o quadrante do dono, onde a gente possui negócios. São os empreendedores, os empresários. E nesse caso aqui, já começa a ficar um pouco diferente. Aqui do lado direito as coisas mudam, o lado que as coisas escalam. Sendo dono de negócio, você coloca as pessoas para trabalharem para você. E aí você remunera elas pelo emprego, remunera as horas dessas pessoas de acordo com as leis trabalhistas, óbvio. E desse modo, você escala o seu negócio. Digamos que você vendia laranjinha. Se você coloca 10 pessoas para vender laranjinha, você tem então, 5 vezes mais renda. Você vai dividir ali com a comissão com essas pessoas, por exemplo. Então você começa a escalar e rentabilizar mais ainda o seu patrimônio, crescer mais o seu patrimônio. Ali no último quadrante, o quadrante I é o investidor. É o quadrante que nós mais tratamos, que nós mais falamos aqui no canal, no conteúdo. E é onde é a minha especialidade. O quadrante de investidor, você vai ter não só você não vai ter a mão de obra, você não vai ter colocando mão de obra nisso, apesar que você tem que gerir, que rebalancear a sua carteira. Mas quem mais vai trabalhar quando se investe é o seu dinheiro. É o dinheiro que vai estar trabalhando para você. Dinheiro que vai estar rendendo juros para você. E aí entra naquela questão, a fórmula dos juros compostos. O único elemento que está elevado na fórmula dos juros compostos é o tempo. Ele que está lá em cima, elevado. O tempo que é exponencial na fórmula dos juros compostos. Então é um fator mais importante. Então, visto isso, o dinheiro começa a trabalhar ao longo do tempo para você. Por isso que ela é exponencial. O tempo, quanto mais vai passando o tempo, mais você vai tendo rentabilidade. E quanto mais tempo investido, portanto, melhor. E essas duas formas aqui do lado direito são as únicas duas formas de enriquecimento que existem. Ali do lado esquerdo, eu não conheço nenhuma pessoa que ficou rico dessa forma. Nunca vi. Eu já vi pessoas que herdaram, que ganharam alguma coisa, que se separaram de alguém e obtiveram, mas nunca vi alguém conseguir ficar rico ali do lado esquerdo. Inclusive, a característica que eu mencionei da lista da Forbes foi essa. As duas únicas formas de estar na lista da Forbes que eu encontrei foi sendo dono de negócio ou sendo investidor. A única forma real, de fato, de você obter sucesso é estando aqui do lado dos quadrantes, do lado direito. Então, obtenha negócio e invista. E é para isso que eu trouxe também alguns dados aqui para ficar muito claro para você. Veja esse gráfico aqui, em que temos aqui do lado, no quadrante Y, a rentabilidade, no quadrante X, ali no horizontal, o risco. Né? Então, imagine aqui a sua carteira de investimentos ou sua vida financeira aqui dentro desse gráfico. Veja que a poupança é um investimento ali que tem o menor potencial de retorno.
e também, né, o que tem um menor risco junto com os títulos públicos. Os títulos públicos têm um retorno acima da poupança e têm o mesmo risco. Eu considero até que os títulos públicos têm uma segurança maior do que a poupança. Mas enfim, vamos respeitar o gráfico. Depois vem o CRA, o CRI, né, o LCA, LCI com rentabilidade maior, debêntures, rentabilidade maior ainda. Depois lá em cima temos os fundos imobiliários e também ser igual. Eu até considero os fundos imobiliários mais seguros, visto que tem uma liquidez, faz uma diversificação muito grande dos seus ativos, então é até mais seguro que o imóveis. E lá em cima tem as ações das empresas. É um ativo considerado aqui dentro desse gráfico de maior risco. Se a gente fizesse mais uma projeção, teríamos lá as criptomoedas como ativos ainda de maior risco, né, e também maior retorno. Então os investimentos sempre vão respeitar essa regra. E assim também na vida. Se você empreende, a sua chance também de não dar certo é muito maior. Mas só que a sua chance de ter um retorno absurdo é muito maior do que um funcionário público também. Do que quem é um funcionário CLT ou até de quem é um autônomo. Visto que o risco que você compra é muito maior. Em tudo na vida, quando compramos mais risco, temos mais chances também de retorno. E eu trouxe também esse gráfico aqui para você analisar, que é bastante interessante. Agora imagine aqui os investimentos da sua vida financeira novamente, e temos aqui renda fixa, imóveis, ações, negócio próprio. É aquilo que eu estava falando. Quanto maior o retorno, maior o risco, maior o potencial. Então, veja, se você apenas aceita construir o seu império no terreiro de alguém, tranquilo, não tem problema. Mas só que esse império vai ser muito menor de quem aceitou correr esse risco. A gente no mercado utiliza o termo de comprar risco. Quem mais compra risco, mais tem chance de ter retorno. Porém, até no mercado, isso às vezes tem até algumas exceções. Que a gente está no momento agora na renda fixa que está entregando um alto retorno, né? Mas a regra é essa. A regra é quanto maior o risco, tende a ter um maior retorno. Espero que você tenha compreendido essa constatação da lista da Forbes, que as duas únicas maneiras é escalando o que você faz, o que você vende, ou então o seu dinheiro. E se você fizer as duas coisas ao mesmo tempo, a sua capacidade dobra, triplica, né? A sua possibilidade de retorno aumenta muito. Curta, compartilhe esse conteúdo e bora expandir esse trabalho. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!